E aí, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma questão de arte contemporânea que não tem obra, tem só texto. Já faço ela. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Caso seja a primeira vez que tu esteja vendo o vídeo, muito prazer, sou o professor Gabriel Torres. Caso não seja a primeira, acredito que tu já me conhece, eu dou aula na plataforma Linguagens do professor Felipe Pereira e tô aqui no canal dele para fazer mais uma questãozinha do Enem aqui no YouTube contigo. Vamos então compartilhar aqui a tela já e ir direto para a questão. Questão que eu vou fazer hoje, como eu falei no comecinho do vídeo, é uma questão sobre arte contemporânea que não tem obra. É uma coisa relativamente normal a gente ter questões de arte que tem só texto, né? Até porque tem algumas obras que, digamos assim, é mais importante a descrição delas, porque se tivesse só uma foto, talvez a gente não conseguisse pegar o que a obra estava querendo ou algum aspecto mais importante de ser analisado a partir das habilidades da prova do Enem, especificamente as habilidades da competência 4, que é a competência de artes. E já fica a dica, se tu não sabe o que é habilidade, não sabe o que é competência, acha que o Enem é uma prova que tu lê o texto e responde, acha que ela é feita simplesmente do além do vácuo e da cabeça de professores, não, ela é uma prova, como todo concurso, estruturado por competências e habilidades. Recomendo que tu dê uma olhadinha aqui no canal do Felipe, em alguns outros vídeos que a gente comenta isso, principalmente na nossa plataforma, que o link tá aqui. Mas, encerrado esse parênteses, tá? Vamos direto aqui para a questão, tá? Toda questão a gente sempre recomenda que comece pelo enunciado, essa aqui não vai ser diferente, porque é justamente o enunciado que vai nos dar um direcionamento inicial para ler um texto. Todo texto pode ser lido de várias formas, então a gente vê o enunciado para ver qual a forma que nos será cobrada na leitura do texto, qual forma de leitura que a questão nos vai cobrar, tá? Então aqui questão 24, esta questão é de 2019, segunda aplicação. No caso, eu estou usando a prova amarela, mas qualquer prova de segunda aplicação, tu encontra essa questão. Então vamos começar pelo enunciado, claro. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora, imagino que se pronuncia Anne Coquelin, reflete ações que explicitam o quê, tá? Vamos para aqui o belíssimo texto. Começando, obviamente, do começo, redundância, né? Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade a seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressa, a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Tá? Olha como é importante a gente ler o enunciado. Nós não temos aqui, no texto, a palavra arte. A gente não tem isso aqui. Então, o próprio enunciado já nos dá uma contextualização, não pela palavra contexto, mas o enunciado nos indica que o texto vai falar sobre arte contemporânea, coisa que se a gente tivesse só que ler o texto, a gente não saberia. Então, a gente já sabe que tudo isso aqui se refere à arte contemporânea. Obviamente, é sempre importante dar uma olhadinha aqui. Olha a referência sempre. Às vezes, as questões de arte que tem uma obra, quando a gente vai referenciar a obra de arte, normalmente aparece ali entre parênteses do que é feito, óleo sobre tela, quando é uma instalação de estudo que tem ali. Isso é muito importante, porque para a arte, o material do que a arte é feita é algo muito importante, principalmente para a arte contemporânea, a arte mais moderna. É uma coisa que entra, digamos assim, em discussão nos raciocínios da questão do Enem, das questões do Enem, perdão, tá? Tá ali o texto, a ideia de produção ininterrupta e consumo, lei da oferta e da procura não funciona, tem que se criar um acontecimento, fabricar um acontecimento, produzir uma demanda, criar uma demanda e aquilo que nem tão contemporaneamente, né, mas é uma palavra do inglês que veio para nós, tem que se criar um hype em cima da arte, tem que ter alguma coisa que faça aquilo ali ser movimentado e que crie um desejo do público de consumir aquele tipo de arte, tá? De novo para o enunciado. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Coquelin reflete ações que explicitam o quê? Dá uma olhadinha nas alternativas, caso tu ainda não tenha feito. Pausa o vídeo, né, para tu poder
desfrutar aqui das alternativas o tempo que tu quiser, até vou diminuir o zoom para o texto poder ficar inteiro na tela, dá uma olhadinha e pensa qual que tu marcaria. Porque o gabarito dessa questão, que é da habilidade 12, né? Quando a gente olha ali mecanismos, uma engrenagem, uma máquina industrial, né? É preciso fazer o quê? Extrair, excitar, provocar, espicaçar, fabricar, alimentar a modernidade do que ela necessita. O que está sendo explicitado ali são os métodos utilizados pelo mercado de arte. Tá aqui. Principalmente esse final, tá? É um método, é fabricar acontecimentos, criar um hype para que a coisa possa ser consumida, para que essa produção possa ser rentável, né? Rentável no sentido de que algo é produzido para algo ser consumido, né? Produzir uma coisa que não vai ser consumida, sim, sendo muito tosco aqui na explicação, vide a crise de 29. O capitalismo, ele necessita do consumo, ele produz coisas e precisa produzir aquele consumo para coisas que são talvez supérfluas, como talvez a arte. Mas basicamente a gente está falando em métodos utilizados pelo mercado de arte, tá? Tem algumas coisas aqui, e essa questão eu resolvi com os alunos faz pouco tempo, que a gente consegue ver que é o seguinte. Repara que aqui tem lei da oferta e da procura, que é uma coisa que a gente liga com o mercado, a gente liga com o capitalismo. Repara que aqui a gente tem mercado, na alternativa A, na alternativa B tem mecenas, na alternativa C tem o consumidor de arte, na D tem o artista e a E tem fomentos públicos. Então, basicamente, uma dificuldade inicial que eu vejo nessa questão é essa necessidade da gente olhar esse texto e conseguir identificar, de certa forma, qual que é o sujeito, qual que é o agente que está ali, né? Quem é que está movimentando, quem é que está criando esse tipo de demanda? É o mercado da arte. Não são os mecenas, que é quem financia a obra de arte. Mecenas é uma coisa complicada, porque está localizado lá no Renascimento e antes, né? Mas uma coisa relacionada a um tipo de relação quase que pré-capitalista, assim, com a arte, né? Não dá para dizer que quando tu vai no apoia-se de um artista e tu paga para ele gravar um álbum ou fazer um filme, tu é um mecenas. É um uso mais corrente, é um uso um pouco deslocado, que tá no nosso cotidiano, mas com certeza não é o que tá querendo dizer aqui, e mesmo que fosse a questão dos mecenas contemporâneos, estaria incorreta essa alternativa, porque a questão não é investimento realizado por quem quer consumir aquela arte ou quem quer financiar um artista, é simplesmente com quem quer lucrar. Então tem gente que quer lucrar com arte e não gosta necessariamente daquela arte, mas é óbvio, né? É óbvio. Total. Qualquer coisa, a pessoa não precisa gostar de uma coisa para ganhar dinheiro com aquilo. Assim, essa lógica de afetos e de paixões para se ganhar dinheiro. Gente, 2024. O capitalismo tá aí faz muito tempo e é vencedor há um bom tempo também, tá? Não temos como estar fora disso. Então essa é a primeira coisa, a gente conseguir ver que o agente descrito nesse texto, né, explicitam métodos utilizados por alguém, tá? Não é investimento. Interesse, sim, é interesses, mas não necessariamente do consumidor. É de quem está vendendo, do mercado. Práticas cotidianas do artista. Aqui é complicado a gente estabelecer, mas assim, o artista, ele faz a sua obra. Ah, mas ele pode ser empreendedor e botar uma página no Facebook, no TikTok. Mas assim, não é. A prática do artista é fazer a arte, né? A gente tem que separar, assim, mais ou menos. Não, eu sou cantor de uma banda, mas eu também faço a capa, divulgo o show, ligo para as pessoas. Tá, então tu é cantor, aí tem um lado teu que é produtor, tem um outro lado que é empresário, tem um outro lado que é administrador de redes sociais, né? As coisas são separadas, né? Se a pessoa é formada em música e trabalha num banco, ela não é um músico no momento que ela tá trabalhando como banqueiro. Simplesmente, as coisas, elas têm essa separação pelas suas atividades. E fomentos públicos, assim, não tem absolutamente nada de público sendo colocado aqui no vídeo, tá? Só um comentário, tá? Que eu falei ali no começo. Competência 4 é a competência da arte, tá? Esse arquivo aqui é o arquivo oficial, tem até o nosso querido brasão das armas aqui da nossa querida República, que não é tão sereníssima, mas é a nossa querida República, tá? Então, documento oficial, o Enem é estabelecido a partir dessas habilidades. A competência 4, ela tem a característica de, às vezes, a gente não conseguir identificar direito qual que é a habilidade, com exceção da 14. A 14 é a mais fácil de identificar por causa do termo diversidade. Mas olha como fecha direitinho, ó.
Habilidade 12, que é a habilidade daquela questão. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. Aqui, a gente tem um meio cultural, o contexto da arte contemporânea. Ah, mas a resposta não seria do artista? Não, não. A habilidade é uma coisa, a questão é outra. Aquela habilidade está dizendo que, bom, vamos analisar a arte, o papel dos artistas no seu contexto. Está analisando aqui o contexto. Esse é o contexto que o artista está inserido. Agora, especificamente nesse texto, a gente não tem o artista como agente, o artista como alguém que está operando nesse meio, mas sim o mercado de arte. Beleza. Agradeço muito a tua atenção. Se tu gostou do vídeo, dá o like. Se tu acha que alguém pode ser ajudado por esse vídeo, envia para essa pessoa, compartilha nos teus grupos de estudo e não deixa de conhecer mais do canal do Felipe. Se inscreve porque tem vídeo novinho sempre e conhece a nossa plataforma de linguagens, lá onde eu e o Felipe fazemos um trabalho bem extenso, separado por habilidades, aula teórica, correção de exercício, correção de prova do Enem, simulados autorais de qualidade. Muito obrigado pela atenção. Ficam aqui as dicas e te vejo no próximo vídeo.